aprender agora o Portugal para a gente aprender a rodar esses programas condicionais. No Portugal, a minha caixa de decisão vai ser traduzida pela estrutura se, então, senão, fim se. Essa estrutura é caracterizada pela avaliação de uma condição. Se a verificação for verdadeira, se efetua a sequência de ações que está debaixo do então. Se essa condição for falsa, se executa a sequência de instruções que está debaixo do senão. Então, o então é o caminho do sim e o senão é o caminho do não. O teste que estava aqui dentro vai ficar entre o se e o então. E agora, sempre que eu tiver uma estrutura, se, senão e fim se vão ficar alinhados. Porém, as instruções que vão ser escritas aqui dentro vão receber um novo parágrafo. Esse parágrafo, esse alinhamento é importantíssimo. Para quê? Para você olhar o programa e verificar já de cara onde começa e onde termina uma estrutura. Isso é muito importante para entender o programa. Vejam bem que logo aqui embaixo eu coloquei uma estrutura mais simples, sem o senão. Se, então e fim se. Isso para chamar a atenção que o senão não é obrigatório, ele vai depender do enunciado. Vocês lembram aquele primeiro programa que eu fiz do IMC, que não tinha nada no caminho do não? Muito bem, ele é essa estrutura, uma estrutura que tem apenas o então, que tem apenas o caminho do sim. Se, então e fim se. Para dificultar um pouquinho, os operadores relacionais no Portugal têm duas diferenças, o igual e o diferente. Vejam bem, no fluxograma, o igual eram dois iguais. No Portugal, é um igual só. Por quê? Porque a atribuição no Portugal é feita com a setinha. Estão lembrados? Não é feito com o igual. Então, já fica diferente. O diferente agora é um igual cortado. Igual, barra e igual. Os outros operadores, maior, maior que, menor e menor que, vão ficar iguais. Por que isso? Vocês têm que acostumar, gente, que todas as linguagens de programação têm sua nomenclatura própria. Assim como os idiomas, o português, o inglês, o espanhol, têm a sua gramática própria. Então, as linguagens, cada linguagem tem a sua palavra, tem os seus operadores, tem as suas regras diferentes. Porém, as estruturas são as mesmas. O raciocínio da programação é a mesma. Então, essa nomenclatura e essas regras a gente vai ter que decorar. São aqui o mais parecido possíveis. Estão mudando somente dois operadores. Então, prestem atenção neles. Vamos ver, então, aquele primeiro exemplo do índice de massa corporal. Estão lembrados? Se o IMC for maior que 30, vou escrever acima do peso. Se o IMC for menor que 30, eu não faço nada, vou direto para o fim. Então, vamos lá para ver como fica no Portugal. Início, vou fazer a declaração das minhas variáveis, porque no Portugal, diferente do fluxograma, eu preciso declarar todas as variáveis e constantes que eu vou utilizar no programa. Então, eu vou declarar o peso, a altura e o IMC como sendo variáveis reais, ou seja, variáveis que têm conteúdo numérico e podem ter casas decimais. Vou solicitar a entrada do peso e da altura para fazer o cálculo do IMC. Agora, lembrando que no Portugal o escrever não tem mais parênteses e ganha aspas duplas. O ler também perdeu parênteses. Faço meu cálculo agora usando a setinha para o cálculo. E aí, vou mostrar o resultado. Muito bem, agora entra a nova estrutura se. Se eu vou fazer um teste, eu vou colocar se.
o teste, a pergunta, vai ficar entre o se e o então. Se o IMC for maior que 30, então, o que eu vou fazer se isso for verdade? Vou dar um parágrafo e vou colocar todas as instruções que eu vou fazer caso o se seja verdadeiro. Se o IMC for maior que 30, então vou escrever acima do peso. Como o não faz nada, eu vou fechar o meu se com fim se. Essa é a estrutura mais simples. Se, então, fim se. E o fim de programa. Entenderam? Muito bem. Estamos aqui em Portugal. Já transcrevi o código aqui para o Portugal. Já fiz o alinhamento. Percebam que o se e o fim se estão alinhados. Então, a minha vassourinha faz automaticamente esse alinhamento. E aí, eu vou rodar o meu programa. Eu rodo o meu programa. Aqui embaixo, vocês podem ver, ele pede o peso. Qual o peso? 64. Peso em quilos. E a altura? 1,65. Ok. O índice de massa corporal é 23,5078. Vejam bem, nesse caso, o índice deu abaixo de 30. Então, ele não escreveu a instrução acima do peso. Vou rodar novamente. Agora, o peso é 80 quilos. E a altura é a mesma. Ixi, o índice ainda não deu, hein? Vamos rodar agora com 100 quilos. E a altura a mesma, 1,65. Vejam bem, o índice agora deu 36, ou seja, acima de 30. E ele escreveu a mensagem acima do peso. Viram que legal? Muito bem. Muito bem. Vamos incrementar esse programa? O IMC, na verdade, tem uma tabela com várias faixas de valores. Se esse IMC for abaixo de 18, quer dizer que a pessoa está abaixo do peso normal. Vamos introduzir mais um teste, parecido com aquele que a gente fez, se for maior de idade, menor de idade ou pessoa idosa. Estão lembrados? Então, olha só, se o IMC for maior que 30, eu vou escrever acima do peso. Se não, então agora eu vou incluir o se não. Se não, eu preciso fazer um novo teste para saber se a pessoa tem um IMC abaixo de 18. Se eu preciso fazer um novo teste, eu vou incluir um novo se dentro do se não. Eu não posso nunca colocar o teste aqui. Por quê? Porque o se não nunca tem teste na frente. Na verdade, o teste dele é o teste do se anterior. Ele é um não desse teste. Então, se eu preciso fazer um novo teste, eu tenho que incluir um novo se. Se o IMC for menor que 18, então eu vou escrever abaixo do peso. Se não, vou escrever peso normal. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou? Ó, agora o peso é 15 quilos. Nossa, peguei pesado, hein? Vou pôr 20. E a altura é a mesma, 1,65. Olha lá, olha. O índice deu 7. Ou seja, a pessoa tá raquítica, né? Abaixo do peso. Ah, eu que queria estar assim. Então, vamos lá. Agora, naquele exemplo que a gente viu, para ver se a pessoa é maior de idade ou menor de idade. Olha só, vamos rodar. 25, maior de idade. 12, menor de idade. 18, maior de idade.
Agora vamos incluir aquele teste se a pessoa for idoso. Então, se a pessoa for menor que 18, é menor de idade. Se não, eu não sei se é maior de idade ou se é idoso. Então, eu vou incluir um novo teste. Se a idade for maior ou igual a 65, então eu vou escrever idoso. Se não, eu vou escrever maior de idade. Vou usar a vassourinha para alinhar tudo, ó. Presta atenção, esse se tá fechando com esse fim si. Esse se precisa de um fim si também. Cada si tem que ter o seu fim si e eu tenho que ter fim de programa. Vamos rodar agora? Ó, a pessoa tem 67 anos, idoso. A pessoa tem 16, menor de idade. A pessoa tem 19, maior de idade. Perfeito, não é mesmo? Agora vamos a algumas perguntas mais frequentes. Olha, eu não posso vir aqui e colocar, por exemplo, um fim si aqui. Não posso. Por quê? Eu estaria mudando o meu raciocínio. Se eu colocasse um fim si aqui, independente da idade, ele vai passar por esse teste e por esse teste também. Ou seja, vamos supor que a pessoa tem 16 anos. Eu vou passar por aqui e vou perguntar: a idade é menor que 18? É. Aí eu vou escrever menor de idade. Independente de eu já saber que a pessoa é menor de idade, como eu fechei o fim si, ele vai entrar nesse si e vai perguntar: a idade é maior que 65? Claro que não, eu já sei que ele é menor de idade. Então, eu não quero que ele passe por um código desnecessariamente. Eu só quero que ele entre aqui dentro se a idade não for menor que 18. Então, assim, o meu código fica muito mais inteligente. Eu não faço o meu processador passar por testes desnecessários. Entenderam? Quando eu tenho vários sis dentro de um programa, eu posso ter uma estrutura que tem um si dentro de um senão e posso ter uma estrutura que tem um si dentro de um si. São sis encadeados. O importante é que cada si tem o seu fim. Então, vejam este outro exemplo que a gente viu da soma dos dois números. Vou solicitar os dois números. Se a soma for maior que 10, vou mostrar o resultado da soma. Se não, vou escrever menor que 10. Nesse caso, eu tenho o caminho do sim e tenho o caminho do não. Então, eu usei o senão. Se o resultado for maior que 10, eu mostro o resultado. Se não, eu mostro apenas um texto falando que foi menor que 10. Entenderam? Então, vamos ver um outro exemplo. Eu quero fazer um fluxograma que solicite um número e informe se esse número é par ou ímpar. Como eu faço isso? Olha como é que fica no Portugal. Se resto é igual a 0, então escrever par. Se não, escrever ímpar. Vejam bem, aqui no fluxograma eu usei 2 iguais. Aqui no Portugal eu usei apenas um igual. Lembrem-se disso. Outra coisa muito importante, em fluxogramas com expressões lógicas, eu tenho várias formas de resolver o mesmo programa. Em vez de usar o igual, eu poderia usar o diferente. Resto diferente de 0
Se sim, é ímpar. Se não, é par. É a lógica inversa, ok? Vejam bem, eu poderia também fazer esse programa sem a caixa de cálculo. Eu poderia colocar aqui direto a pergunta: A resto 2 é igual a zero? Ou aqui direto, se A resto 2 é igual a zero, eu economizo um cálculo. Olha só, então eu fiz agora o fluxograma sem a caixa de cálculo. Fiz direto a pergunta: N resto 2 é igual a zero? Se sim, par, se não, ímpar. Isso economiza uma variável, economiza um cálculo, então fica mais eficiente o meu programa. Olha como é que ficaria no Portugal. Vejam bem, aqui no Portugal é muito importante a gente declarar a variável como inteiro. Lembrando, só existe operação de resto se a variável for inteiro. Se eu declarar como real, ela vai ter casas decimais e nunca vai ter resto, ok? Muito bem, solicitei um número, vou ler esse número e vou fazer a pergunta. Então, solicito um número, pergunto se o resto da divisão desse número por 2 é igual a zero. Se sim, falo que é par, se não, falo que é ímpar. Vamos lá? O número é 5. É ímpar. O número é 242. Par. Bacana, né? Então, olhem, sempre que eu quiser saber se um número é múltiplo de outro, eu vou usar o resto. Como que eu sei que o número é múltiplo de 5? Quando o resto da divisão por 5 é zero. Múltiplo de 3, o resto da divisão por 3 é zero. Legal, né? Muito bem. Olha outro exemplo bem bacana. Quero fazer um programa para sortear cara ou coroa, sendo que 0 é cara e 1 é coroa. Como que eu vou fazer isso? Vou usar o resto. Olha só, usei a função aleatório para sortear um número qualquer. Só que o aleatório sorteia um número entre 0 e 1. Vou multiplicar esses números por 100, só para eu conseguir um número maior. Vou pegar só a parte inteira desse número e vou jogar numa variável y. Y é inteiro. Para quê? Para eu usar o resto da divisão de y por 2. O resto de uma divisão por 2 é sempre 0 ou 1. Então, se ele for 0, cara, se não, coroa. Olha só, coroa, cara, coroa. Legal, né? Legal, né? Fizemos nosso primeiro joguinho.